E aí, gente, vambora? Bora com o podcast de hoje. Vamos falar rapidinho aqui, cara. Mano, vocês vão acreditar que aconteceu. Eu tava gravando um podcast aqui todo feliz, já tava falando aqui há uns 10, 15 minutos e bugou o programa que eu gravo. Então vou fazer um compiladão, tá? Falar rapidamente da rodada dos jogos de ontem. Tivemos jogos do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pela Sul-Americana. E cara, poderia deixar a gente poderia fazer vários destaques de várias equipes, de vários protagonistas, mas o nome da vez para mim é o Dorival. A gente precisa deixar um destaque especial e um destaque negativo pro Dorival Júnior, porque, olha, eu não me recordo, nos últimos meses, pelo menos, eu não me recordo de ter visto uma coletiva de um coletivo após jogo de um treinador tão constrangedora quanto foi essa do Dorival. Eu não me recordo de ter visto uma coletiva tão vergonha alheia. Sim, cara, para mim eu acho que vai ser o prêmio vergonha alheia da temporada. O prêmio vergonha alheia da temporada. Assim, algumas palavras que foram ditas pelo treinador, olha, assim, uma coisa que a gente ficou ouvindo e a gente ficava se perguntando, cara, será que é verdade? Será que ele tá falando isso mesmo? É claro que o cara tem que defender o trabalho dele, ele não pode testar contra o trabalho dele. A gente entende isso. Agora, você, você, você tentar dar um migué, uma coisa é você dar um migué. Outra coisa é você tentar dar um migué. E o Dorival tentou dar um migué e pra mim, cara, assim, sabe quando você fica vendo aquelas situações e fala, meu Deus, cara, que vergonha. Que vergonha, assim, eu tava querendo arrancar a minha face de tanta vergonha que eu tava sentindo. E olha que o Dorival é um dos caras que eu mais, é um dos treinadores brasileiros que eu mais admiro. Para quem acompanha a gente aqui sabe o quanto que eu sou admirador do Dorival, do trabalho dele. Mas olha, depois da coletiva de ontem, eu digo por mim só, apenas por mim. E aqui nada contra a pessoa. O Dorival deve ser uma pessoa maravilhosa, porque assim, eu acho que sim, para você ser um grande profissional, o pessoal também tem que ser grandioso, né? Não basta, só um não dá, né? Só um não dá. Para você fazer sucesso como fez o Dorival, você também pessoalmente, no âmbito pessoal, precisa ser tão grande quanto você é no âmbito profissional. Então, tenho certeza que o Dorival é um cara como pessoa, um cara fantástico. Agora, como profissional, olha, o Dorival caiu assim no meu conceito alguns belos pontos, viu? Isso não muda nada, obviamente, né? Mas para mim, olha, a admiração que eu tinha caiu muito em relação. E aí não tem nada a ver com o Corinthians, não tem nada a ver com o ambiente do Corinthians, não é isso, cara. Assim, é pelas coisas que ele falou. É pelas coisas que ele falou, que eu achei assim de um tom que é desnecessário, né? Desnecessário. Não importa se o dirigente está te pressionando, se o torcedor está te pressionando. Eu acho que você tem que ser. Eu acho que você tem que ser. Cara, assim, não ia falar correto, mas não é ser correto, mas assim, você tem que trabalhar com a realidade, né? Você tem que trabalhar com a realidade e não, pô, ai, veja bem, me prometeram não sei o quê, e que não sei, e o Fabinho tá correndo atrás, ele vai ser um dos grandes executivos do país. Vamos lá, ó, vamos pegar algumas aspas aqui, a gente finaliza com alguns resultados da rodada, tá? Ó, ele fez um desabafo e normal, é normal, tá vivendo sob pressão mesmo. Tranquilidade não existe no futebol. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero com vocês. Vim para cá e acertei meu contrato com o presidente, juntamente com o Fabinho. O presidente na época, Augusto Melo, não era o Stabile, era o Augusto Melo. E pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Aí, ó, já começou. Então, assim, primeiro, que na época que foi acertado o contrato dele, o presidente foi lá, o Fabinho foi lá falar com ele, e o Dorival, ele não é um cara leigo, né? Ele não é um cara leigo. O cara não chega na grandeza que tem o Dorival hoje, no currículo que o Dorival tem hoje, se ele for leigo, pô. O Dorival não é leigo. Ele sabe a situação que vive o Corinthians, sabe que é um clube com 2 bilhões de dívidas, sabe que é um clube que está vivendo processos na justiça. Ex-presidente está sendo indiciado pelo Ministério Público de São Paulo por envolvimento ali enfim, com eventuais crimes, que ele vai ter que provar a inocência dele.
Então, assim, tá vivendo esse processo de impeachment, não sabe se o presidente antigo vai continuar, se vai ficar o Osmar Stabile ou não, enfim. Ele sabe que isso tudo está acontecendo, sabe que tem funcionário sem receber, sabe que tem atraso todo mês, sabe que tá devendo credor todo mês, tá difícil de honrar os compromissos, e ele me vem falar de 4 elementos. Tudo bem, tudo bem. Talvez ali o presidente, o Fabinho, o soldado, tenha aberto para ele e falar assim, cara, Dorival, você precisa de alguma coisa? Preciso de 4 elementos. Nós vamos trazer. Nós vamos trazer. Só que o Dorival, para mim, é claro que ele contava com esses 4 elementos, não tenho dúvida disso, mas o Dorival, para mim, eu passei a admirar muito o Dorival e foi uma coisa que marcou muito a carreira dele. Porque o Dorival, assim, há uns 2 anos atrás, eu até criticava o Dorival. Falei, cara, eu acho o Dorival um baita treinador, mas ele fica se colocando nessa situação de pegar clubes que estão no limite de ser rebaixado. Então ele fica pegando esses trabalhos e ele fica sendo conhecido no mercado como um treinador tampão, como um treinador tapa-buraco, um treinador para apagar incêndio. Depois ele é mandado embora. E eu ficava chateado com isso. Falei, cara, ele é muito mais do que isso. Só que ele fica sentando esses trabalhos e ele nunca muda a visão que o mercado tem dele. Mas por que o Dorival sempre fez muito sucesso nesses ambientes? Porque o Dorival ele é um cara que chega no ambiente e ele não procura problemas. O Dorival procura soluções. Ontem a gente criticava o Diniz, tava aqui falando do Diniz, falou, cara, o Diniz, pô, todo começo de trabalho a gente tá falando a mesma coisa. Dá um passo atrás, seja resultadista por uma vez na sua vida. O Dorival, ele é o cara que chega e fala, o que nós precisamos primeiro? Vitórias? É esse time aqui? É com isso que eu vou trabalhar, então. Esse foi sempre, a carreira do Dorival foi assim. Então, já me causa uma certa estranheza dele condicionar alguma coisa a 4 elementos. Segundo, ele sabe da situação do Corinthians. Ele sabe que esses 4 elementos podem chegar ou podem não chegar. Não importa o que o presidente e o Fabinho Solado falaram para ele. Ele sabe que pode não chegar esses 4 elementos. Ele nem sabe se o salário dele vai atrasar no próximo mês, pô. O Dorival e sua comissão ganham mais de 2 milhões por mês, pô. Então já começou a ficar estranho aqui, né? Não vou falar de posições, mas eu precisava de 4 elementos. Me foi assegurado que isso aconteceria. Fabinho está trabalhando que nem um louco e deu um exemplo claro que será um dos grandes executivos de futebol do futebol brasileiro pela postura que teve nessas 2 últimas semanas. Aí ele fala que condicionou o trabalho dele a 4 elementos e aí me foi assegurado. E depois dá a elogiada no Fabinho, que vai ser um dos grandes executivos do futebol brasileiro. Pô, cara, que a situação é intragável, né? Assim, você vai ficando pior, você vai ficando com mais vergonha. A postura que teve, a maneira que conduziu o processo. Eu dificilmente vi um executivo de futebol com a postura e com a presença que o Fabinho teve, abraçando todo o trabalho dentro do nosso centro de treinamento, mudando o perfil que foi gerado após o resultado contra o São Paulo. Olha isso, né? Que beleza. Que beleza. Enfim, ó. Destaque negativo da rodada aí, né? O prêmio vergonha alheia da semana. Porque, como eu falei, todo dia, todo dia, e você não precisa assistir os noticiários. Se você assistir o noticiário uma vez por semana, você vai ver toda semana, pelo menos, alguma notícia sobre o Corinthians. E muito provavelmente uma notícia negativa em relação a um processo que encaminhou, uma dívida que veio aqui, um processo trabalhista ali, alguém que atrasou o salário, alguém que não recebeu o salário, direito de imagem atrasado, Memphis que não vai pro treino, Memphis que não volta pro vestiário, não volta do vestiário. Então assim, você sempre tá ouvindo alguma coisa. Então você não precisa ser o cara mais antenado no mundo do futebol para saber que o Corinthians é um dos times mais endividados do futebol brasileiro hoje. E você também não precisa ser um gênio para saber que o Corinthians mantém um treinador, uma comissão técnica e um grupo de jogadores ultravalorizados sem de repente ter condições de ter esse tipo de... É aquele cara que tá falido e quer ter uma Ferrari na garagem. É mais ou menos isso.
Então você não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão. E aí você vir numa coletiva e falar de 4 elementos que te foi prometido, olha, desculpa, Dorival, né? Assim, como eu falei, muito respeito pela sua carreira. Agora, assim, como profissional, caiu muito, viu? Caiu muito. E eu já começo a ter dúvidas se o Dorival vai conseguir dar jeito nessa equipe do Corinthians. Porque eu imaginava o Dorival como um cara pacificador. E nessa coletiva ele jogou só mais pimenta no tempero. Ele não veio para pacificar. Ele veio para ter uma seleção. Ele não recebeu a sua seleção e agora ele está chateado. Porque ele acha que o Corinthians, a dívida do Corinthians, ela não é nada. Ela está num limbo. Enquanto o salário dele estiver pingando, ele não vai acreditar que isso está acontecendo. É o que me parece, né? Aqui por Gabriel Oliveira. Vamos para mais uma coletiva. Abel Ferreira venceu. O Palmeiras venceu o Fluminense, cara. 2 gols de erros de defesa do Fluminense, cara. O primeiro gol, que loucura, hein? O Fábio errou ali, legal, viu? Bom, o Abel que elogiou bastante o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, inclusive elogiou o Renato Portaluppi, falou que queria jogar o futebol ali com o Renato. Ainda falou em Copacabana. E o Renato, não, pô, Copacabana não, cara. É Ipanema, cara. Cometeu um erro aí. Bom, aí o Abel foi lá em defesa do Fluminense, ó. Torcida do Fluminense, que me perdoe. Só opinião pessoal. Primeiro, assim, você não tem que opinar pela torcida do outro. Mas, enfim. Entendo o Abel, cara, assim, concordo com algumas coisas que o Abel vai falar, mas a gente tem que deixar a nossa ressalva aqui. Eu só tô falando assim, não fala da torcida do outro, porque senão o outro vai ficar chateado, é só isso. Você tem o direito de fazer o que quiser, falar o que quiser, a gente fala de torcidas aqui também. Só que não é bom falar da torcida do outro, porque, né, o outro vai ficar chateado. Só isso, né? Fico triste, desiludido, reflexivo, porque o Fluminense foi a equipe que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida por seus torcedores no aeroporto e fico muito triste, independentemente de termos ganhado, ver a torcida vaiar esses jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Bom, isso já aconteceu com o Palmeiras, o torcedor palmeirense já vaiou o Abel e o time do Palmeiras algumas vezes, algumas, não muitas, mas algumas vezes, em virtude de alguns resultados negativos em casa. É, Eu só queria falar aqui uma coisa, ó, para não falar que perderam o seu melhor jogador, o Arias vendido ao Wolverhampton. Isso me deixa triste. O torcedor tem a função de apoiar, ainda mais pela equipe que teve a representatividade no Mundial. Se fosse no meu Palmeiras, ia falar a mesma coisa. Eu não gosto, o que não gosto no futebol é a memória curta, tão curta que em menos de um mês essa equipe estava nas finais do Mundial e em 10 dias saía em vaia. Isso não é futebol, desculpe. Aqui, cara, assim, eu concordo com o Abel nesse sentido de, cara, o Fluminense foi a equipe que melhor equipe brasileira na Copa do Mundo de Clubes, isso inegavelmente, né? Chegou na semifinal, foi a melhor equipe brasileira, a equipe que teve melhor participação na Copa do Mundo, perdeu o seu melhor jogador, é verdade. O futebol tem memória curta, como tudo na nossa vida tem memória curta. Agora, o rebate que eu preciso, o contraponto que eu preciso fazer, e isso vale para o próprio Abel e para o Palmeiras, que é uma coisa que eu já vinha falando já há muito tempo, que o torcedor do Palmeiras precisa cobrar o Abel, precisa cobrar o seu treinador, né? Porque assim, as grandes campanhas, as grandes glórias, elas estão lá. Isso é histórico, isso ninguém tira do clube. Isso é motivo de orgulho e é motivo de gratidão. Só que o passado glorioso não é um salvo-conduto. É isso que as pessoas precisam entender. E o Abel aparentemente não entendeu isso. Os grandes momentos, as grandes glórias, elas vão ser celebradas. A campanha do Fluminense no Mundial vai ser celebrada pelo torcedor. Você não tenha dúvida, foi celebrada e continuará sendo celebrada por mais 4 anos. O torcedor do Fluminense vai se orgulhar de dizer por mais 4 anos, até a próxima Copa do Mundo, pelo menos, de que foi a melhor equipe brasileira na Copa do Mundo de Clubes. Numa Eurocopa, no quadrangular final, né, das 4 últimas equipes sobreviventes, que praticamente uma Eurocopa não, uma Champions League,
O Fluminense era a única equipe que quebrou a bolha europeia ali, pô. Era o Fluminense. Então o torcedor vai se orgulhar disso. Isso não é motivo de desgosto, de ranço. Só que assim, as campanhas, os grandes feitos, não são um salvo-conduto. É isso que as pessoas também não entendem. Memória curta existe, eu concordo. Claro que eu concordo. A gente critica muitas vezes o torcedor aqui. Alguns torcedores. Não todos, mas alguns torcedores. A gente critica muito isso algumas vezes, que às vezes é muito extremismo. Só que a frustração, ela tem que ser expressada em forma de cobrança. Você voltar de uma Copa do Mundo de clubes, perder uma partida, a gente entende. Até o torcedor estava triste. Duas derrotas consecutivas, pô, a gente entende. Os jogadores estão tristes, o torcedor está triste. 3 derrotas seguidas, já deu, cara. Já deu. Agora tá na hora de cobrar. Isso vai dar salvo-conduto pro Fluminense perder todas as partidas até o final da temporada? É isso que eu tô falando. A campanha na Copa do Mundo já passou, cara. E vai ser motivo de orgulho. As conquistas do Abel já passaram e é motivo de orgulho. O Abel é celebrado até hoje. Só que é aquilo que eu falo, não é ter memória curta. Só que você também não pode ter um salvo-conduto eterno só pelos grandes feitos. Porque a vida continua, cara. Não adianta eu viver. Imagina assim, na minha vida, eu fui presidente de uma empresa. Ganhei sei lá quantos mil por mês tal. E agora eu tô na pindaíba. Ah, não, não vou aceitar qualquer trabalho, porque eu já fui presidente, já ganhei 50 mil por ano. Quem dera se tivesse acontecido comigo, mas imagina isso, né? 50, vou jogar pra cima. Já ganhei 100 mil por mês, agora tô me oferecendo aí salário de 10 mil, não vou aceitar. Cara, isso tá ano passado. Foi um grande momento. Momento de glória, pô. Isso tem que ser celebrado, tem que ser lembrado. Só que isso já passou, cara. Já passou. Aquele cara que você foi, talvez por você não ter se mantido em evidência, talvez por você não ter se atualizado em algumas coisas importantes, refeito algumas coisas, você não manteve aquele posto. E você caiu, pô. E você caiu. E tudo na nossa vida é assim, cara. O passado é histórico, é lendário. Isso vai ser lembrado. Mas isso não te dá, isso não te deixa imune a fazer o que você quiser. Isso não te deixa imune aos erros, né? Então, assim, concordo, pô, memória curta, tal, tudo bem, beleza. Mas se o Abel vai ficar triste por isso, isso não é um. Eu acho que ele nasceu para ser treinador de futebol. Agora, se ele vai ficar triste por isso, eu acho que é melhor ele procurar outra profissão. E, aliás, não é qualquer profissão, não. Ele não pode ser chefe de cozinha, ele não pode ser representante de vendas, ele não pode ser. Aliás, ele tem que estar fora do capitalismo, né? Porque o capitalismo é baseado nisso, é baseado em resultados. O histórico vai estar lá, sempre será exaltado. Agora, o agora, o agora é aqui, mano. É continuar, é seguir, é persistir, é seguir vencendo. Esse é o mundo. O mundo é assim. Se hoje o Abel tem luxos, pode andar em carro de corrida e almoçar em grandes restaurantes renomados, é porque o capitalismo trouxe isso a ele. E o capitalismo é assim, cara. Doa quem doer. Ah, é cruel. Concordo, mas é assim. E não é ter memória curta. E não é ter memória curta. É só vida que seguiu. E todo dia da nossa vida é assim. O que eu fiz no passado, se eu me formei na melhor universidade, se eu participei dos melhores estágios, isso é histórico. Isso é legal, tá no meu passado. Mas isso não me dá um salvo-conduto, isso não vai me colocar à frente de muita gente hoje. O que eu faço hoje é que vai me dizer se eu estou à frente de muita gente. No mercado de trabalho, por exemplo. Não é o que eu fiz lá atrás. É só isso que eu queria pontuar. Né? Porque, como eu falei, é uma coisa que eu já vi. Hoje o Palmeiras tá jogando bola e tal, mas quando eu tava jogando uma bolinha mais ou menos, eu falei, cara, o torcedor precisa cobrar o Abel, velho. Ele não é imune às críticas, ele não é imune às cobranças. Ah, mas aí é muito cruel. Ah, aí é memória curta. Então, cara, o capitalismo é um mundo para você.
é melhor você se isolar ali, compra uma fazenda no interior, cria uma fazenda autossustentável, sabe? Você planta, você cria os animais e você vive do que você produz e vive nessa vida tranquila, né? Vive nessa vida sossegada. Não precisa ficar de carro de corrida, não precisa de restaurante de luxo, não precisa morar num grande condomínio. É assim, cara, né? É assim. Eu acho engraçado que as pessoas às vezes querem ter os luxos do mundo competitivo e capitalista, mas não quer viver nesse mundo, né? Acho que esse mundo é muito cruel. Mas você faz parte disso, né? Enfim, enfim. Não tô falando que esse é o melhor dos mundos. Tô falando, é um mundo cruel, de fato, eu concordo com isso. Eu estou falando que é muita hipocrisia, né? A gente desfruta desse mundo e aí depois, pô, ai, é muito, pô, memória curta. Não, cara, é assim. É assim. E você faz parte disso. Você desfruta desse mundo também. Né? E gosta também. E gosta desse mundo também. Só que quando lhe convém, aí, pô, aí não é legal. Né? Aí não é legal. Enfim, vamos lá, ó. Seguindo aqui, pra gente finalizar, o Arrascaeta falando do caso do Runco, né? Falou, pô, soltou uma mensagem no WhatsApp lá, forte sobre o futuro do De La Cruz. E o Arrascaeta falou: difícil estar focado em campo. É aquilo que eu falo, quando tem crise, ela atrapalha. Ela atrapalha, não tem jeito. Falar que, ai, não, não atrapalha. Atrapalha sim. Atrapalha sim. Pode não atrapalhar todo mundo, mas um ou outro vai ser atrapalhado. Tá? Não vou deixar o destaque para essa notícia, porque já se falou muito ontem, cara, mas parece que não acaba, né? Sai uma notícia, entra uma nova, cara, ai, é brincadeira, né? É brincadeira. Vambora, ó. Resultados da rodada. Deixa eu só trazer a tabela do brasileiro. Bom, o Grêmio, como eu falei, acabou ficando fora da Sul-Americana. Mais uma equipe, o Vasco ontem, a gente falou ontem. O Grêmio, anteontem, né? No caso, o Vasco foi eliminado. O Grêmio eliminado ontem. E mais dois brasileiros fora da Sul-Americana, infelizmente, né? Mas deixaram a desejar também muito. Infelizmente, deixaram muito a desejar. Resultados do Brasileirão de ontem. O Fluminense 1, Palmeiras 2. Palmeiras de virada aqui. E dois erros bizonhos aí do Fluminense, viu? O Renato até falou. Os últimos gols que a gente tá tomando só erros nossos. Claro que tem o mérito do adversário, mas muito mais erro do Fluminense do que o mérito do adversário. Tem todo o mérito também, mas, cara, o que o Fluminense facilitou, né? Ceará 0, Mirassol 2. Olha o Mirassol aí, hein? Olha, sensação, sensação. Corinthians 0, Cruzeiro 0, Santos 1, Internacional 2. O Santos fica estacionado na zona do rebaixamento, tá? Com direito ao Neymar ali, tendo um- uma leve discussão ali com o torcedor. Bragantino 1, Flamengo. Curiosamente, o Flamengo e o Palmeiras, vitórias de virada, tá? O Bragantino saiu na frente, o Flamengo virou, segundo gol do Wesley. Pode ter sido o último gol aí do Wesley nessa passagem pelo Flamengo. Vamos ver, né? Vamos ver se vai sair, se vai fechar o acordo, enfim. Vitória 2, Sport 2. Resultado que não foi bom para ninguém, mas pro Sport, um pontinho aí, né? De pontinho em pontinho, será? Tem que, cara, do jeito que tá na pindaíba, tem que pensar pequeno primeiro. E aí, pensar que tem um segundo turno todo pela frente, né? É isso, gente, ó. Por hoje é só. A gente tem coisa. Perdão, perdão. Hoje vamos ter o São Paulo, vai encarar o Juventude. Teremos Atlético Mineiro. Vamos ver se o Atlético permanece na competição, né? E é isso, tá? Amanhã a gente, se tiver um tempinho, a gente volta para comentar. Nossa, cara, já tô mais de uma hora falando, porque, como eu falei, gravei a primeira parte, o programa bugou aqui, perdi tudo. Eu vou encerrar, tá, gente? Vou encerrar porque eu preciso seguir a vida aqui. Valeu demais, pô, muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, fica aquele nosso profundo agradecimento. Valeu demais, forte abraço. Amanhã talvez estamos de volta, tá? Beijo, abraço e até a próxima, gente. Tchau.